E meus amigos, estamos iniciando mais um podcast aqui, com a presença do William, da Ilustrativa, nosso amigo Hildo Júnior e eu. E hoje temos aqui um convidado, vai contar muita coisa interessante para nós, da vida dele. Ele exerce uma atividade aqui meio pioneira aqui no Vale do Ribeira, essa que é a grande verdade. Ele está desbravando esse setor, tem uma preparação, um currículo excelente. É o Marcos Antônio da Silva Júnior, economista. William, biografia do Marcos. É isso aí, doutor. Vamos lá. Marcos Antônio da Silva Júnior, 41 anos, paulistano, enraizado no Vale do Ribeira. E rufem os tambores, porque ele colocou aqui no currículo dele algo muito importante. Torcedor do Atlético Paranaense. Você imagina que é palmeirense, corintiano, são paulino, santista? Nada disso aí. Currículo dele: economista formado pela FAI Business School, mestre em desenvolvimento econômico pela Baldwin Wallace University, pós-graduado em mercado financeiro pela FEA, né? Finanças empresariais pela Unisa, perícia pela FECAP e direito empresarial pela Unileia, tá? Filho do senhor Marcos e dona Sandra, com muito orgulho, bem enfatizado, tá? Como manda o figurino. Economista com mais de 2 décadas de experiência nos mercados financeiro e empresarial, inteligência em negócios, reconstrução de empresas, investigações em fraudes financeiras e perícia econômico-financeira. Atualmente é diretor técnico e proprietário da Impacta Consultoria Empresarial e Perícias, e perito para diversos escritórios de advocacia e tribunais de justiça nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. E já emendando aqui por uma questão protocolar, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, no qual ele é um deles, né? Que é a Impacta Consultoria e Perícias, atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Como é que fala lá com o Marcão? É pelo 13 99804 8400, tá? O Instagram desse belo moço, esse rapaz aqui, é o @impacta_consultoria. A gente não podia deixar de falar, né? Porque todas as vezes eu mando um abraço e eu prometi que eu traria você aqui e assim está feito. E para complementar aqui, Bora Vale, seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira. Quais são os diferenciais? Única com cashback, motoristas na categoria feminina, disponibilidade 24 horas por dia nos 7 dias da semana, viu, Marcão? Porque quem tem 2 carros, tem um. Quem tem um, não tem nenhum, né? Outro dia mandei meu carro lá na Del Rey, fiquei aí 2 dias sem carro, o que eu fiz? Bora Vale, né? Sempre de Bora Vale, tá? Baixe agora em sua loja de aplicativos, né? Bora Vale, carro por aplicativo. Um abraço aí para o Silas, e também para a Tati. Agora vamos lá. Vamos começar o seguinte, Marcos, vamos começar você falando a tua infância, a tua juventude, como é que foi? O pessoal gosta de saber da vida da pessoa, como é que foi? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, que sou espectador assíduo, assisto todos os episódios, influenciado por esse rapaz aqui. Sou suspeito para falar o quanto eu gosto do podcast. E falando um pouquinho da minha infância, eu sou paulistano, sou oriundo da Vila Mariana e depois do bairro da Saúde, né? Moramos ali por alguns anos. Na década de 80, meu pai, a convite, veio trabalhar em Cajati, na Serrana, e ficou algum tempo para cá sozinho, minha mãe, minha irmã e eu ainda em São Paulo, e tempos depois nós viemos para cá, né? Então eu sou enraizado aqui no Vale, sou somente um mero paulistano, mas estamos aqui há praticamente 40 anos, com a família. Me ausentei por 2 décadas aqui, eu fui estudar fora, né, quando passei na universidade. Optei pelo Sul, gosto muito da região, sou apaixonado pela região Sul. E fiquei de 2001, 2002 até 2021 lá, quando retornei para cá. E confesso, isso você não sabe, eu não gostava muito do Vale do Ribeira. Ah, é? Eu sempre achava que o meu lugar não era aqui, que o lugar aqui pertencia a meu pai e minha mãe e que eu tinha que alçar outros voos e que eu nunca retornaria para o Vale. Como diz meu amigo Fernando, a vida não está nem aí para o teu planejamento. Em 2021 eu retornei para cá e aí o bichinho do Vale me picou. E daqui eu espero não sair mais. Aí, tá Eu vendo?
Estou apaixonado pelo Que Vale, legal. pela nossa gente, porque eu me considero uma pessoa do Vale. Sou muito feliz aqui, muito realizado. Você está residindo hoje em Cajati? Resido em Cajati. É bom que se diga que ele é irmão de uma empresária aqui, conhecida, né? Grupo Pomar, no qual nosso amigo Jox fez o logotipo na época. Hoje tem outro nome, né? Que é Magazine DPI. Magazine do EPI, né? Como é que é o nome dela? Manda um abraço aí pro casal. Michele e Rubens, minha irmã e meu cunhado, um beijo para eles. Já estão aqui com a empresa em registro há 14 anos, desbravando. Sempre muito bem aceitos na cidade e na região. Sou suspeito para falar. Exatamente. Então você mora em Cajati. Moro, venho E a todo dia empresa para está em registro. Cajati ou está aqui ou Está aqui em registro. está em registro? Hoje o escritório fica na Chitiro Maíja. Inclusive, você me falou que se atende em vários estados. Hoje a empresa ela trabalha com 3 frentes. Ela trabalha com consultoria empresarial na parte de reestruturação de empresas, a parte de perícias judicial e extrajudicial e a parte de planejamento tributário e remodelagem tributária para empresas, e recuperação tributária. Como esse trabalho ele se dá em diversas empresas, não só no Brasil, mas também fora, né? Nós atendemos algumas empresas na Europa e na América do Norte. Nossa empresa aqui, ela está fisicamente, por uma questão hoje de atender as empresas do Vale, mas nós atendemos todas as empresas, escritórios de advocacia, tanto no estado de São Paulo, região sul, sudeste, região norte, e também fora do país. Já estamos nisso há quase 20 anos. Porque, na verdade, perícias que você é pioneiro aqui, né? Eu sei que tem um colega, nossa querida Noemi Bortoni já comentou dele uma vez. Há um colega contábil, um perito contábil aqui na cidade, eu não conheço, mas como perito econômico-financeiro, provavelmente eu Eu acho deva que você é ser o o único pioneiro. do Vale. Marcão, eu deixei aqui. Eu tô falando Marcão porque ele é muito chegado, meu Fica amigo, à né? vontade, Então eu tenho certeza tem que ele não toda a vai se liberdade, importar, né? imagina. Você é delegado regional, né? Do Corecon/SP, né? Delegado regional aqui do Vale do Ribeira. Exato. Né? Eu deixei aqui separado do seu currículo, porque eu queria dar uma atenção melhor. Primeiro, eu quero que você explique para quem está assistindo, porque assim, às vezes o cara não tá ligado do que é isso, né? Delegado regional, Corecon, né? Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Explica para nós, assim, de uma forma bem resumida, o que é o Corecon, né? E como é que é a sua atuação como delegado, né? Como que isso está impactando, né? Já fazendo aí uma alusão ao Impacta. Boa. Fica à vontade, meu irmão. Poucas pessoas conhecem, na verdade, o Corecon, mas porque nós somos em poucos economistas, Sim. perto de outras profissões, né? Uhum. Direito, contabilidade, administração, engenharia. Mas o Corecon nada mais é do que o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Certo. Aqui no Vale do Ribeira somos em poucos, somos em 14 economistas registrados somente, é um número muito baixo mesmo. Aqui em registro nós temos o prazer de ter como delegada municipal a professora Rosiane Barcelos Marques, que é, além disso, além de delegada, também é presidente do Contur da cidade, né? Perfeitamente. Uma excelente profissional. Uhum. Sou, Depois eu vou pegar algumas opiniões sobre o Conselho de sou, Turismo, viu? sou suspeito para falar Nós dela, vamos né? chegar lá. Ela e nosso querido Lincoln, que estão lá sempre Sim, batalhando. Um abraço diretoria, para os turismo. dois. Sim. Mas o papel do Corecon aqui na região, não só aqui no Vale, mas em outros locais do estado, mas acho que aqui no Vale, principalmente pela pouca quantidade de economistas, é auxiliar em fomentar a economia na cidade, né? Acho que o papel do delegado, ele não apenas deve ser como um papel de vigiar pelas questões inerentes à função do economista com relação às empresas e o papel, né, atuante do economista em cada uma das empresas, de fiscalizar, de ver essa parte legislativa, mas eu acho que enquanto profissão de vida, enquanto opção de vida, auxiliar as cidades e auxiliar a população em fomentar o desenvolvimento econômico, né? As pessoas ainda veem com muito desdém e um certo atraso, elas acham que o Vale do Ribeira é uma região economicamente atrasada. Eu sou o contrário disso. Eu acho que esses ditos 100 anos de atraso pelo Porto nos deixaram essa ambiência ecológica maravilhosa que a gente tem, que nós podemos aproveitar o potencial não só através das indústrias, das empresas, mas também pelo turismo.
coisa que em outras regiões do estado nós não temos, né? E o Vale, ele é a maior reserva de Mata Atlântica do estado de São Paulo e do Brasil. Então, eu acho que o papel do economista na sociedade, não só aqui em Registro, mas também no Vale, é ajudar as prefeituras, tentar ter um diálogo com os prefeitos, com os vereadores. A Câmara é muito essencial para isso. De nós termos tratativas de saber para onde que as cidades podem ir economicamente. Qual é a modelagem que a cidade deve ter no intuito de o nosso viés é turismo, o nosso viés é agro, o nosso viés é indústria. O que a gente consegue ter de políticas públicas de planejamento e de desenvolvimento para a região para fomentar? Não basta apenas trazer uma empresa para cá. É necessário efetuar uma análise, uma conjuntura micro e macroeconômica, para verificar se ela tem viabilidade, se tem mão de obra para ela estar aqui inserida e poder fazer o trabalho com excelência. E eu acho que há uma necessidade em conjunto de ter a iniciativa pública e a iniciativa privada atuando em conjunto de melhorar a região. Então, o papel do Corecon e o papel do economista, além de ajudar as empresas como pessoa, como economista de fato, acho que também nós devemos ter um papel e um legado junto com a sociedade. Nós estudamos para isso. A Noemi até comentou aqui no podcast, né, que o pessoal acha que contabilidade é ciências exatas. Mas economia, administração e contábeis, nós somos de ciências sociais aplicadas. Então, a gente estuda a sociedade e estuda números, para fazer com que números traduzam uma realidade. Perfeito. Então, eu acho que esse é o papel que a região, não só os gestores públicos, mas os empresários também precisam ter ciência do fato do economista e como ele pode fomentar melhor a região. Marco, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, já direto no cerne da questão. Você falou que ficou um tempo fora e tal, 20 anos. jurou que não moraria aqui. Você voltou, teve um contato básico, né? Como todo profissional, o cara que faz o banner, ele olha o banner, sabe o que tá certo e o que tá errado, né? Quando você Perfeito. pisa o pé aqui, você fala, opa, isso aqui tá doente, isso aqui tem legal, acho que isso aqui tem futuro. Qual a sua visão e o que vocês conversam internamente? Como que é a visão do Vale do Ribeira para um grupo de economista que sabe o que está dizendo? Primeiro, eu acho que falta na região o que nós chamamos de profissionalizar o gestor público. Você fala todos os prefeitos, em geral. Sem, como diz o pessoal, não poupo despesas. Em todas as cidades do Vale do Ribeira, as câmaras de vereadores também precisam disso. Os secretários, principalmente. Falta esse papel de ter um treinamento na visão da política pública e do desenvolvimento. Pessoal meio despreparado. Exato. Para ser prefeito, e aí perdoem os prefeitos, mas é uma crítica mesmo. Para ser eleito e estar ali na janelinha do ônibus é fácil. Saber gerir, saber fazer a gestão Outros 500. é outra coisa. Passado existia, não sei se ainda existe, a Fundação Faria Lima. Ela fazia um curso prefeito. O prefeito era eleito, ele ia lá e ficava fazendo um curso um mês ou dois. Acho que isso Perfeito. acabou, não sei, para explicar como funciona. O prefeito não sabe mexer em contas públicas, não entende, eles acham que entende, é um problema. Hoje tem faculdades de gestão pública, é diferente daquele modelo que antigamente eram coronéis, né? Os coronéis assumiam a cidade, mandava e desmandava e por aí ficavam. Mas eu entendo quando você fala assim que precisa ser preparado ou, de repente, o cara é bom de lábia, o cara é bom de Instagram, visibilidade, ele acaba se elegendo. Nada impede dele ter um braço que ele pode confiar, assim como o Bolsonaro tinha o Paulo Guedes, né? Perfeito. Se você não tem a competência, a capacidade, no mínimo, que deve ser feito é ter alguém que Mas consiga responder eu à quero altura, né, fazer um dentro parênteses. do, Sabe o que do me assunto. assustou na fala dele? Ah, Uma região feita a nós tem 14 economistas. É uma vergonha. Desculpe a francesa. Não, é pouco. Não, Não, você pensa no... praticamente nada. E há um pouco- dado mais pouquíssimo. grave do que esse. Será que são só 14 catalogados? Não será que não existe um ou outro aí que de Não, repente mas está ela meio fora da curva, trabalhando, Marcão? tá fora. Provavelmente, assim, os economiários, que são os bancários, né? Há uma probabilidade de nós termos alguns economistas que não estão registrados no conselho, mas que são formados. Mas até fica o convite para algum economista que esteja nos acompanhando aqui, entre em contato com o Corecon,
né? Torne-se um Tem algum delegado contato ou é municipal. direto com seu contato pessoal? Pode entrar no contato da Então Impacta mesmo. deixa eu informar novamente aqui, então. Se você é economista, né? Entra lá em contato pelo 1399804-8400, fala direto com o Marcão vai rolar a bola para você fazer um golaço. Perfeito. Mas é um número muito pequeno, hein? Um somatório de pessoas muito pequeno mesmo. Aqui em registro nós somos em 4 que aparecem por dados do conselho. Pela LGPD eu não consigo dizer quais são os outros colegas, né? Mas há um dado mais agravante, é que nenhuma das 15 prefeituras aqui do Baixo Tem Vale do economista no Ribeira quadro. tem economista nas prefeituras ou nas câmaras. Deveria ser obrigatório? Deveria ser obrigatório Porque e é uma dinheiro, luta... gestão de dinheiro, gestão social é algo muito sério. Por exemplo, né, eu sempre falo assim, hoje nós temos como conversa, a geração ela está não interessada em trabalho porque vive de sustento de Auxílio Brasil, Bolsa Família. Se você for estudar econometricamente esses dados, essa informação ela é um pouco deturpada. Eu sei que há um senso social que às vezes isso pode acontecer, mas eu não posso fugir de números. E números traduzem realidade. Eu acho que Perfeitamente. o papel do economista ele tem que interpretar números e fazer com que políticas públicas sejam elaboradas, desenvolvidas e que aquilo é um planejamento de curto, médio ou muitas vezes longo prazo. Hoje se fala, por exemplo, da China, que é a maior potência atualmente do mundo. O planejamento de ensino, de educação deles é de 50 anos atrás. Se eu não tenho políticas públicas de longo prazo ou de médio prazo, como é que eu vou apostar numa região? Como é que eu vou acreditar que aquela região, para minha empresa, vai se desenvolver economicamente para daqui 5, 10, 15 anos? Parece uma fala deturpada, rasa e abrupta, mas para o empresário que está pensando lá nos números em como ele crescer, faz todo sentido. O planejamento da Toyota é de 40 anos. Então, se nós temos em empresas essa possibilidade, essa capacidade de antecipação, de previsibilidade ou de modelagem, por que os gestores públicos não podem ter isso? Então fica um recado para todos os gestores da região, para todos os prefeitos, coloquem nas prefeituras um edital de concurso para economista. Eu acho que não vai ter investimento melhor numa prefeitura, numa cidade, numa região, do que fomentar um economista e trazê-lo para o teu quadro de colaboradores na prefeitura, que auxilie no fomento de políticas públicas na cidade e na região. Eu acho que é uma demanda que o Corecon tenta ter. Nós somos em quase 700 municípios no estado de São Paulo. A participação do economista ela ainda é muito pequena. 745, né, para ser mais exato. A participação do economista é muito pequena. Nós temos o delegado regional de Sorocaba do Corecon, ele é daqui de Registro. Ah, é? Olha só. Paulo, um abraço. Que legal. A família Bacana. tradicional aqui de Registro. O primeiro trabalho dele foi na Ciar. Foi? Foi. Olha só. Isso acho que nem a Valda sabe. Que legal. Depois eu vou até enviar uma foto para ele. E ele faz o trabalho em Sorocaba com muito afinco. Conseguiu aprovar lá na Câmara a Lei Orçamentária de Transparência de Orçamento Público. Já conversei com alguns vereadores aqui também, que é uma pauta do Corecon, né, do munícipe ter visualização dos números da cidade. Acho que é importante. E também deixar aquilo de maneira leiga, para o leigo entender para onde está indo o tributo dele e para onde a prefeitura e as políticas públicas estão direcionando. É um papel principal. E também a economia como um todo, não é só o Marcos falando, formado, estudado, que continua estudando. A economia está no dia a dia de cada um. Cada um pode, deve, tem o direito de reclamar, de lutar por políticas públicas. Procurar entender mais. De procurar entender mais. É uma pauta, não é só nossa do Corecon. Falta transparência, né? Tem que remar em conjunto, né? E de todo cidadão, de todo mundo. Eu gosto da palavra macro, né? Quando a gente fica muito no micro, a gente tem que remar Exato. muito mais, talvez, se todo mundo olhar pelo macro, né? Mas aproveitando, você fez um diagnóstico, a região tem N problemas, acho que qualquer bobo vê que tem mesmo, né? Mas assim, por que o Vale do Ribeira realmente está muito atrasado, bastante, quando a gente vê uma Vale do Paraíba, uma região de Lins, Botucatu e tantas outras regiões do estado de São Paulo,
Qual a visão de vocês sobre esse atraso do Vale do Ribeira? Lógico, tem toda a história aí do porto lá de Guape, né? O Valo Grande, etc e tal. Mas é bem por aí? Falando de assunto contemporâneo, o que acontece hoje, tirando os prefeitos, gestores públicos, o que mais contribui para essa, digamos, essa moral baixa da economia, Marcão? Acredito que há dois vieses aí, há duas maneiras de você interpretar isso e elas não são distintas, elas se corroboram. A primeira é a, a falta dos prefeitos, e aí infelizmente nós temos que cobrar os prefeitos, mas também o governo estadual, principalmente, em dar um foco maior para o Vale do Ribeira. Quer queira, quer não, nós estamos na área de maior preservação ambiental do país. Nós somos 6,5% do tamanho do estado, mas nós somos apenas 0,3% da população. Então, quando você olha isso sob uma maneira eleitoral, é um número muito Mas baixo. não tem interesse. 300 mil pessoas não fazem um efeito na Representa isso aqui campanha numa eleição de um para governador, governador. Bairro de que São dirá Paulo para é maior. que dirá para presidente. Só que a contrapartida disso, e aí que é o cuidado que o governador, principalmente, deveria ter, os governadores junto com os prefeitos, nós somos responsáveis por 80% do transporte logístico para o sul do país. Tem que passar no nosso corredor. Tem que passar É pela obrigatório. BR-116, é obrigatório. Sim. E se eu fizer esse dado novamente, muito provavelmente isso chegue próximo de 85%. Porque os outros caminhos, Londrina, né, pelo norte do Paraná, eles são mais acesso à parte de grãos. Mais escoamento logístico pelo Porto de Santos é 116. Então falta também esse olhar do governo, do estado, em aumentar o número de vias da BR-116, somado às empresas entenderem que nós estamos no melhor ponto logístico para as empresas estarem inseridas. Seja aqui em Registro, seja em Pariquera, Jacopiranga, Caiati. Nós temos o potencial turístico? Temos, mas eu acho que o nosso potencial logístico ele é muito melhor. Agora, qual dos prefeitos, eu sei que o Samuel tem um bom olhar para isso, junto com o nosso amigo... Roga. Não. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o Vander Lopes. Eu sei que o Samuel e o Vander têm feito um bom trabalho aqui em trazer empresas, mas eu acho que ainda falta nós conseguirmos atrair mais a parte logística para cá. Eu vou contar um caso de um cliente meu. Ele tem empresa em Pinhais. Ele leva 8 horas o caminhão, de 8 a 10 horas, para ele conseguir descer carregado a serra até o vale. E ele leva mais de 6 a 7 horas para chegar em São Paulo. Ele vem E mais, por ele tem que Cabeça sair, da Anta ele aqui? tem que sair, não, ele tem que sair de Pinhais, Paraná, Ah, tá. subir até São Paulo e descer até o porto. É uma distância de quase 400 quilômetros. Só que isso leva 2 dias e meio. Olha o potencial que nós temos como entreposto logístico aqui. Nós temos um potencial para ter um porto seco na região. Eu acho que é pouco. Alguns. Já se sonhou em fazer Porto Seco aqui. Teve várias tentativas, eu me recordo, anos atrás, ia ser, acho que Japiranga, ou Cajati, daí no fim, morreu. Pois é uma pauta que eu acho que não só os prefeitos, e aí assim, quando eu falo prefeitos, eu acho que nós não devemos ver somente falando de registro, né? Eu gostaria muito de puxar a sardinha para cá, mas não é essa a questão. Quando você fomenta uma de quaisquer das cidades aqui que passam pela BR, você está fomentando o Vale do Ribeira. E a minha bandeira, eu falo que eu tenho 2 partidos, Partido Registro e Partido Vale do Ribeira. E nós temos que olhar pelos dois, né? Se eu estou trazendo isso para Registro, para Jacopiranga, para Pariquera, que são cidades que passam pela BR-116, eu estou fomentando uma cadeia produtiva imensa. Estou fomentando postos de gasolina, eu estou fomentando borracharias, mecânicas, eu estou gerando impostos para cá, para a região, hotéis. É um sistema, né, uma engrenagem econômica, como nós falamos, que ela fomenta que as pessoas não podem apenas olhar mais uma empresa aqui. Não, há uma cadeia produtiva. E, infelizmente, falta dos gestores estaduais, mas também falta dos municipais, o Codivar, né, ter uma conversa com maior afinco nessa questão de desenvolver a região.
não é uma cidade apenas. Eu acho que desenvolvendo qualquer uma das cidades, o Vale ganha. E esse viés logístico para o Vale, eu acho que é um dos melhores caminhos possíveis. Marcos, eu acho que você tocou num ponto que é importante também salientar. Primeiro, o planejamento. Não tem planejamento. Você analisa, você pegar o Vale do Ribeira, não tem eventos aqui. Evento gera muita coisa. Tem um centro de convenções, tem um teatro, não tem. Então, a grande verdade, você vê alguns lugares, tem congresso de médico, congresso de veterinário, nós temos aqui uma série de atrativos, não acontece nada aqui. Acontecia uma Expo Vale que nem está há 3 anos sem funcionar. Então, Na parte turística, por exemplo, né, é uma pauta do Contour, agora com a gestão da presidente, da professora Rosiane, junto com o Lincoln, ela nos trouxe uma revista do pessoal do turismo de São Paulo, capital. Eles já possuem um cronograma de janeiro a dezembro, é, de eventos, datas, locais, e o pessoal, a briga é de faca para conseguir dar conta da parte logística, dos hotéis, dos restaurantes, de fomentar aquilo ali. É uma roda econômica. Se nós não temos essa parte de planejamento para ter um cronograma de eventos num ano, quem dirá para empresas? Então, acho que falta. São muitas batalhas que precisam ser vistas, William. Sim. Mas o fato de serem muitas batalhas não quer dizer que elas sejam muito duras de serem enfrentadas. Acho que falta muito mais as pessoas terem disposição em começar, assim como o Marcos começou, como a professora Rosiane acreditou no Vale, né? Eu era uma pessoa descrente daqui. Pensa, 5 anos atrás, eu não pensava sequer em voltar para o Vale do Ribeira. Hoje eu comprei a bandeira, eu sou muito feliz aqui, profissionalmente e como ser humano. Acho que criei amigos, você é um deles, né? Obrigado. As pessoas precisam acreditar mais e começar. Acho que falta o começo. eu vi uma vez uma afirmação que eu achei muito interessante. O problema do Vale é um só. O Vale é mal vendido. Essa é que é a verdade. É mal Pegando um vendido. gancho aí na observação do doutor, eu queria que você falasse uns números para nós, né? Abrir um pouquinho os números aí, porque isso que o doutor fala, realmente a gente escuta desde que eu me entendo por gente, eu escuto isso aí, né? Quando a gente fala em números, PIB per capita, mão de obra, CAGED, o que temos de realidade, Marcos? Nós temos números baixos, bastante baixos, e nós temos distorções econômicas bastante graves. Foi até uma fala, não lembro se foi do prefeito Samuel Moreira ou do Vander a respeito disso, com relação ao PIB de registro, né? Só para aquela senhora que está em casa entender, PIB é tudo aquilo que o município arrecada de maneira Isso. bruta. Exatamente. O Vale do Ribeira como um todo, a região, sempre eu vou falar do Vale do Ribeira, com relação às 15 cidades aqui da parte de baixo do vale, não as 23, contando a parte de cima. Nós estamos em um PIB aproximado, atualizado de 17 bilhões ao ano, né? Registro hoje tem um PIB próximo de 2,3 bilhões de reais, mas enquanto o PIB per capita é a quinto menor PIB da região. A gente fala em quanto per capita? Hoje, per capita, está próximo de 49 mil reais. E em contraste, nós temos o PIB da Ilha Comprida, que é o maior PIB do Vale, com 204 mil reais. O de Cajati é quanto? Você tem de cabeça? Se eu não me engano, 87 mil ou 88 mil reais. É o segundo maior Está PIB. em quinto. Então, Você sai com... Está em quinto registro. Só que- minimamente interessante Só que esses dados. a contrapartida disso, quando a gente olha o número de empresas, nós temos 43 mil empresas no Vale. 43 mil 43 mil CNPJs. ativas. Ativas. Certo. Ativas. 8 mil estão... 9 mil estão em registro. 8.900 para ser 20%. exatamente. 20%. Se você for olhar, é uma cidade que tem muitas empresas, mas em contrapartida o PIB é baixo. O que significa isso? Ou você tem baixa renda ou baixa produtividade, ou você não está tendo um valor agregado da empresa elevado. Ilha Comprida tem um PIB elevado, mas o número de pessoas que estão aposentadas que tem uma alta renda lá é elevado. Mas se você for ver por produtividade, Ilha Comprida é uma das menores produtividades do Vale do E Ribeira. o que alavanca?
esses números de Ilha Comprida? Porque assim, quando a gente pensa em Ilha Comprida, lembramos do turismo, né? Bastante pousada, o pessoal vai pra praia, realmente investe nos restaurantes, etc e tal. Mas o que, na visão de vocês, alavanca esse número? Se dá pela renda de aposentados que não são oriundos aqui do Vale, vieram para Ilha Comprida, como tem ali como Qualidade de resort, vida. qualidade de vida, Qualidade poder de vida. aquisitivo alto. alto. Infelizmente. Cajati tem o segundo maior PIB, e é isso que eu falo com relação ao valor agregado pela indústria. Mosaic, no caso, é a maior Mosaic, fatia da pizza. Intercement e ICL. Uhum. Metalcore, não sei quanto está, mas a Metalcore chegou a ter mais de 300 pessoas empregadas, acredito eu. Mas é o valor agregado que a indústria tem. Sim. E aí, infelizmente, a gente volta para aquela pergunta que você me fez. A logística é uma das funções que aumenta o valor agregado de produção? Sim, mas não é a maior. Enquanto nós não tivermos indústria produzindo na região, porque o maior valor agregado que você pode ter numa indústria, porque banana ela não gera valor agregado, ela gera valor agregado se você a transforma em outro bem. Aliás, quem mais transforma a banana é de Cajati. Tropidã. É. Tropidã. Top Gun, tem todo lugar que você vai, não sei se você repara, você vai para o Rio de Janeiro, tem Top Gun lá. Um empresário que acreditou, de Cajati, fez uma indústria que faz bananinha, vários tipos de doce, agora está fazendo uma com açaí, parece. Onde você vai, tem a Top Gun. Eu acho que as pessoas falam aqui no Vale da Ribeira, e eu que fiquei 2 décadas fora, eu acho que é uma verdade. Infelizmente, o munícipe do Vale do Ribeira, ele às vezes tem uma síndrome de vira-lata em não comprar e não acreditar nas ideias aqui do Vale, nas empresas mesmo. Eu fui ver a Tropidã em algumas empresas de mercados, né, boutiques em Curitiba, de altíssimo valor agregado. Produtos da Levitare, que está aqui em 7 Barras, você encontra nos mercados mais caros de Todo Curitiba. lugar. Foi vendida agora, né? Foi vendida. E com um valor agregado altíssimo do produto. E você passa aqui nos mercados da cidade, da região, e você pouco vê esses produtos. Nós temos em Jacopiranga, aqui na Gurte. Então, Seria aquele efeito tipo o santo de casa não faz milagre? exato. É bem por aí? É bem por aí. Você passa aqui em Juquiá, a parte de palmito, que é muito forte. O caminhoneiro que está passando, que vem de fora, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, olha aquele palmito. Nossa, ele parece que ele está olhando para um pote de ouro. O cara do Vale olha aquilo, reclama que está caro. Então acho que falta muito a gente comprar a nossa briga econômica. Se tem uma pessoa que eu posso tirar o chapéu e até por consequência também é um patrocinador aqui da empresa, é o Silas. É um empresário que ele acredita no Vale, ele acredita nas ideias do Vale, ele compra, ele investe no Vale. Eu acho que todo empresário deveria fazer isso. Acreditar na região que lhe provém renda, que lhe Sim. provém As pessoas valor não têm agregado. ideia de quanto o Bora Vale gera mensalmente aqui no mercado. Exato. Então, nós temos uma quantidade grande de empresas aqui, né? Se você for olhar a proporção de habitantes para a empresa, é quase 1/7. Então, para cada 7 habitantes há um CNPJ. Não é uma proporção baixa, mas fazer com que tenha valor agregado do produto que é vendido ou do serviço que é ofertado. Registro, por exemplo, hoje tem 45% dela é serviços e 20% é comércio. Se eu for somar, dá um pouquinho mais até, mas perto de 70% de registro do PIB é comércio e serviços. A indústria é 6%. Só que se você for olhar em números de valor agregado por produto, a indústria vai trazer muito mais. O nosso amigo ali, o Catelão, né? O Catelão é um baita de um exemplo de empresa que está aqui no Vale, que acredita no Vale, que continua no Vale. Eu fui conhecer a Multipoint fora daqui. Eu fui olhar, tinha uma revista pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico, que a Catelão, né, a Multipoint, está cadastrada como uma das empresas que fazem parte ali do veio econômico. E as pessoas aqui da região não conhecem a Multipoint. Vende bicos injetores para América Latina. São fortíssimos. Acho que para Europa. Você falou uma coisa e eu queria fazer um comentário.
Você falou que o comércio é pesado aqui, o comércio é um fator importante. O que você acha que o e-commerce vai ocasionar para o comércio? Porque a gente está vendo que hoje pegou uma febre, o cara está comprando o Mercado Livre da vida, que já tem sede aqui, depósito, Shein, essa turma toda. Está atrapalhando, não está? Até comida, né? Até comida. Agora, você sabe de outra? São Paulo começou com farmácia agora. O Mercado Livre está vendendo remédio já em São Paulo. Já começou em São Paulo essa semana. Exato. E agora, com a liberação dos órgãos para vender remédio nos mercados, nós vamos ter mais uma alteração aqui na região também. Um dos problemas que o empresário precisa entender é que a nova avenida das empresas, ou de parte das empresas, chama-se internet. E o que fomenta a internet? Alta rotatividade e baixo lucro. Nós estamos com uma modelagem antiga nas cidades ainda com relação às empresas. As empresas, elas estão ali com lucro, às vezes, de 200%, 300%, 400% num produto, e deixam de ter, às vezes, mais clientes se elas pensassem num lucro menor. E isso é um trabalho de você redesenhar a empresa, redesenhar custo, fazer planejamento, de ter preparação. Aí É entra uma o coisa economista, que aí que não entra tem aqui. economista. Então, o que é interessante? Você ficar ali com o terno parado ali por um mês e meio para uma pessoa vir comprar por R$ 1.000, ou abaixar ele ali para ter 300, 400 reais para ter 20% de lucro de imagem e vender 10, 15 ternos por mês. Então, acho que o tradicional empresário que ele tem ali fisicamente o ponto dele, ele precisa entender que a internet chegou e ela não vai mais sair do nosso cotidiano. É irreversível. É irreversível. E para ele enfrentar a internet, ele precisa fomentar gestão de atendimento, qualidade, olhar o tributário da empresa dele. Todo mundo acha que o simples é fácil. O simples é simples porque ele só apura de um jeito. E o simples, perdoem a palavra, mas é a maneira mais boba de você olhar para uma empresa. Quanto mais você rende, mais você paga de imposto. Se você tiver um planejamento tributário e mudar para o lucro real, o lucro presumido, e é claro que isso também precisa de estudo, você tem possibilidades de recuperação tributária, de menores impostos, de uma modelagem para a tua empresa. Hoje o empresário, se ele ficar acomodado, achando que do jeito que está vai dar certo, eu tenho péssimas notícias para ele. A sua empresa tem prazo de vida e ele é pequeno. Então, eu acho que precisa, por parte do empresariado, ter esse exercício. A internet está aí, ela não vai sair daqui, ela não tem para onde fugir, mas há uma parcela grande da população, sim, uma parcela com maioridade, que tem deficiência com celular, com comprar no Shopee da vida, que quer ser atendida com o olhar humanitário, de pegar, de ter aquele atendimento, de ter aquele feeling. Tem como você reter cliente dessa maneira, mas você precisa diminuir margem. Não dá para você brigar lá com uma Shopee ou um Mercado Livre da vida, que a camiseta está R$ 80, a pessoa chega aqui na loja e está 450 mesmo produto. O cara vai olhar, calma aí. Se alguém que está vendendo a 80 está tendo lucro, como é que eu estou vendendo como é que ele está vendendo a 450 e eu estou pagando quase 5 vezes isso? O que ele está falando tem um sentido que é muito interessante, porque é a falta do assessoramento. Tinha que ter assessor, economista, o pessoal, porque o fulano ele pega a internet e fala, eu vou anunciar esse produto aqui. E põe alguém, vai gravar, tal, quanto é que é? R$ 700. Concorrente na internet está por 200, é o que ele fala. O cara não tem noção, ele acha que a coisa é só entrar na internet e falar. E não funciona assim. E um dos desafios aqui, nós temos cada vez mais empresas e pessoas migrando para o MEI, ou produtores rurais também se profissionalizando, que eu acho que é o caminho, agora como está tudo digitalizado. Migrando pro mês, fala voltando? Não, pessoas que eram CLT tá. que hoje estão indo pro Pro MEI. MEI. Só subindo o degrau. Mas Estão existe o começando- inverso também, o ME, voltar pro MEI?
Existe. Em alguns casos existe. Tem hora que dá vontade, viu? Existe. Tanta encarga. Cara, tem hora que eu sinto que são duas bolas de ferro assim no meu pescoço. É. Falei, cara, eu preciso voltar, fazer alguma manobra para trás aí, porque é difícil empreender no Brasil. Viu? Já um projeto que foi aprovado, deve estar indo para o Senado, se já não foi, de aumentar o teto da MEI para R$ 130.000 por ano e você poder contratar 2 pessoas. Já Na melhora hora um que isso pouquinho, hein? acontecer, Vai ter uma muita reversão, hein? gente Não que vai? tem ME vai mudar para MEI. Marcão, eu vou emendar aqui, porque assim, contar a história, como que eu conheci o Marcos Antônio. A nossa amizade veio da associação comercial, né? Ele até colocou ali no currículo, eu também deixei a parte, porque é um capítulo importante pra gente abordar aqui, que você é diretor já do segundo mandato, com muito orgulho enfatizado. Muito orgulho, né? muito orgulho mesmo. A CIAR, Associação Comercial de Registro, né? Hoje estou como vice-presidente e o Marcos está lá na nossa diretoria. Já pegando um gancho, Marcos, como que a associação comercial pode auxiliar economicamente a região? E lógico que a CIAR é registro, tá, gente? Cada cidade do Vale do Ribeira tem suas outras associações comerciais, salvo alguma outra cidade que não tem, tipo Eldorado e algumas outras. Mas qual o papel fundamental de uma associação para ajudar também na economia, Marcos? Hoje, acredito que das cidades aqui do Vale, 7 Barras e Eldorado não tenham associação comercial, as demais têm. Eu conto essa história e eu conto com muito orgulho, porque eu tenho muito apreço por ela, pela Valda Arruda, que já esteve nesse podcast também, contando Nossa as histórias gerente dela, executiva. nossa gerente executiva. E quando eu voltei para o Vale e vim bater a portinha aqui em Registro, a primeira pessoa que me recebeu foi a Valda. Então, as pessoas sempre perguntam, né, por que o Marcos está sempre na associação comercial? Porque eu tenho muita gratidão. Você se sente em casa lá, né? Eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. O pessoal sabe que eu sou barato, me compram com café. Né? Então, Aqui na 99 FM, então você está se comprado. quiser um desconto meu quando trabalho, me traga café. Eu sou barato. Mas eu me senti muito bem recebido pela associação comercial e pela Valda. A Valda, ela tem essa... Já foi diretora de colégio, então ela consegue lidar com todo mundo. Né? Sabe lidar com a criançada. Sabe lidar com a criançada. E ela traz essa tranquilidade de conversar com você e não fazer de você um associado obrigatório. Ela faz um trabalho de entender que a associação comercial é um papel importante para auxiliar a empresa a crescer e a desenvolver. Nós temos 8.900 CNPJs, mas hoje nós temos ali uma quantidade pequena de empresários que são filiados à CIAR frente ao número de CNPJs. Caminhando ali para chegar nos 10%, né? Exato. Com uma boa vontade, com uma né? boa vontade Falando ainda. esses números. Com uma boa vontade ainda. Mas foi a associação que me abriu portas, que fez eu estar inteirado das atividades aqui de registro do Vale, por eu entender que o local da minha empresa deveria ser registro e não Cajati, por posição estratégica é a capital do Vale do Ribeira, e eu que atuo na parte de serviços é onde há mais demanda inicialmente. Até pessoas de Cajati acabaram me conhecendo por eu estar em registro, mas não sabiam que eu residia em Cajati, né? Mas falo disso com muito orgulho. Mas a associação comercial, ela fomenta muito o networking. E ela trabalha de maneira contínua em atender as pautas e as demandas da cidade. Eu acho que as pessoas, a população, ela deveria estar de olho na prefeitura, na Câmara Municipal, na associação comercial, nas empresas do Sistema S, e entender que não é só uma ou outra entidade. É um conjunto de entidades que faz com que o empresário, com que haja políticas públicas, com que haja fomento, com que gere networking, com que a sua empresa seja reconhecida também na região. Né? É legal eu tenho uma gratidão porque a minha empresa ela foi reconhecida e continua sendo. Eu sei que parte disso é uma excelência da equipe da Impacto, mas eu não vim falar da Impacto, eu vim falar da minha função como diretor também da associação comercial. E da gratidão que eu tenho, porque isso me abriu portas e me abre até hoje. Então, para você empresário que ainda não se associou, associe-se. É a melhor maneira da sua empresa ser conhecida na região, de você demonstrar a excelência do seu trabalho, de você entender para onde a cidade, para onde a região está indo. Seja em Registro, seja em Japiranga, em Cajati,
Não importa qual cidade você esteja, associe-se, que juntos vocês fazem a diferença. Então eu sou muito grato. Hoje nós estamos lá com o Bortoni como presidente, um abraço para ele, mas também quem me recebeu de braços abertos foi o seu Bianco, também deixar Grande Bianco. registrado o esforço do seu Bianco, Vou que até dar ia um título aqui que eu nunca todos falei, os dias na sessão comercial, Ma- sem exceção. mas o Bianco foi o maior presidente que a associação já teve, pelo seguinte, ele é recordista de mandato. Vários avanços que a SEAR teve foi graças ao Bianco, que assim, as pessoas costumam reconhecer depois pós-morte. Mas o Bianco foi e continua sendo uma peça fundamental, né? Doutor, quer perguntar alguma coisa aí? Não, eu Fica à queria só vontade. falar o seguinte para você. Também tem uma coisa interessante, porque o Vale do Ribeira nunca conseguiu ter uma faculdade de medicina. Tem regiões aí que tem, que é um fator importante para gerar emprego e tudo. Traz gente de fora, tal, muito bem. E também não tem economia, né? Não, Não tem faculdade de economia. não tem. É uma briga. Nós fizemos uma reunião com o professor Luiz, que estava como diretor na Unesp. A Unesp ela tem um campus grande, que hoje atende basicamente um terço do potencial máximo. O potencial hoje da Unesp é de atender 600 alunos, e hoje ela está com cerca de 223, se eu não me engano, na É última reunião. ocioso, né? Está ocioso. Então nós temos campo para trazer alunos, para ter mais cursos, até trazer economia para cá, porque a economia não precisa de uma região desenvolvida, precisa de professores e pessoas com boa vontade. Mas até a parte de educação, que poderia ser um chamariz aqui para registro, fomenta restaurante, mercado, fomenta a locação, fomenta tudo, fomenta a engrenagem da cidade como um todo e fomenta a região, né? Nós somos uma região com viés agro ainda. Mas por que não ser uma região com viés de engenharia econômica, engenharia mecânica, de um engenheiro elétrico? É o que falta é mão de É o obra. que falta Tem mão de gente obra. formada, é verdade, porque não forma aqui. Nós temos um excelente caso da FATEC, que o Bortoni também dá aula, né? A professora Rosiane dava aula também. Eles têm 2 cursos ali, e um dos cursos é DSM, que é da parte de desenvolvimento digital. Todos os alunos estão empregados. E nenhuma empresa é do Vale. Todas são de fora. Então você está trazendo renda para o Vale do Ribeira, de empresas de fora. O valor do salário é alto porque o valor agregado ao emprego é elevado. E isso é um o caso de modelo de sucesso. trabalho, o cara tá aqui. O modelo de trabalho é home Ele office. tá investindo na Ele farmácia está aqui, consumindo nos o postos de mercado gasolina, no daqui. mercado aqui. Isso é Exatamente. excelente, né? É um Excelente. negócio maravilhoso. Então, por que você não acreditar nisso? Né? Sim. E aí também eu acho que é uma pauta que o governo do estado, e aí sim eu cobro muito o governo do estado, eu acho que o governo do estado, na gestão atual, pouco vê ainda o Vale do Ribeira. Não, a tua gestão não existe nada Não no existe. Vale do Ribeira. A verdade é essa. Não Muito precisa- pouco. Ela já vem antes. Que ela poderia olhar com bons olhos para a Unesp e tentar trazer mais 1 ou 2 cursos para cá. Medicina também, nós temos 2 hospitais regionais de excelência na Excelência. região, mais o Hospital São João, o Hospital São José, ou seja, há potencial para trazer alunos aqui e numa quantidade muito elevada. Curso que tem interesse, que tem campo para a pessoa trabalhar. E Sim. o pessoal não faz. Outra coisa, sabe, isso que você falou, eu me recordo, acontecia, deve ser uns 4 anos atrás, teve um festival aqui, coquetel, entrevistei, Vale do Futuro, você lembra? Lembro. Lembra? João Dória Uma lançou lá maravilha. no... O que aconteceu com o Vale do Futuro? Só a mídia, só a propaganda. Olha, o Vale do Futuro, até o momento, ele somente ficou como um modelo de empréstimo de captação de recurso pelo Desenvolve São Paulo. Há uma linha de crédito chamada Vale do Disfarçada Futuro como uma peça de marketing. e que tem nos dado uma certa dor de cabeça, porque o reajuste dos contratos é pela Selic. E quem pegou na época pegou a 3%, só que hoje a Selic está em 14,75%. Foi um problema que arrumaram. O Vale do Futuro. O futuro é pagar juros. Então, ao invés dos outros contratos que há pelo Desenvolve São Paulo, que são reajustados pelo IPCA, nós reajustamos pela Selic. Então, o cara que o empresário que pegou ali em 2019, e há alguns casos com relação a isso, R$ 2.000, R$ 2.500 de empréstimo, hoje ele paga R$ 8.000. Então, foi uma boa ideia, mas infelizmente
ela deveria e deve ser revisada. Eu já conversei com o pessoal de São Paulo, eles foram muito solícitos. A Thaís Pascoal, que é a diretora aqui de governo, atendeu nossas demandas, está conversando com o pessoal. Nós esperamos que em breve tenha uma resolução a respeito disso. Sim. Mas fica a crítica aqui, Foi uma que eu fraude, acho a verdade foi que, essa. infelizmente, o governo do estado ele está muito aquém do que ele deveria olhar para o Vale do Ribeira. Perfeitamente. Marcão, eu queria falar algo importante sobre potenciais, né? Historicamente, registro começou com a vinda da Kaigai Kogyo Kabushiki Kaishi, famoso KKKK, que visava o arroz naquela época. O arroz era o assunto do momento porque o Japão tinha a cultura forte do arroz, certo? O tempo passou, Torazo Okamoto foi lá, trouxe do Ceilão a famosa folha do chá, as mudas, e aí a cultura foi migrando, né? Saindo devagarzinho do arroz, indo pro chá, até meados ali dos anos 80, início dos anos 90, eles dizem que pareou o dólar, aí ficou inviável manter as grandes, né, usinas de beneficiamento de chá. Hoje, a visão é banana e, de certa forma, também a pupunha vem ganhando uma certa notoriedade. Dentro da economia, quando a gente pensa aí no primeiro setor, assunto agro, o que vocês conseguem fazer de exercício, futurologia, pensando nesse aspecto do agro especificamente? Eu acredito que o agro aqui, por exemplo, falando do arroz, né? Há pelo IBGE cadastrado 126 produtores de arroz. Todos estão em registro. Principalmente arroz multi. Eu não conheço 10. Uhum. Mas existe mesmo. Mas existe. O que eu quero dizer com isso? E até essa provocação não é só para eles, mas é para olhar para os produtores rurais como um todo. Eu só consigo fazer políticas públicas, entender a demanda de uma empresa e olhar para ela buscando um valor agregado se eu tiver dados dessa empresa. Hoje nós falamos de um pouco mais aí de 20 mil empregos em carteira no Vale do Ribeira. Do ano passado para cá, por exemplo, o registro só conseguiu nos últimos 14 meses 155 empregos contratados com relação ao ano passado. É ínfimo. É Não é nada. 2,5% de crescimento. E eu sei que o agro tem muito mais do que isso. O agro contrata mais, ele busca mais, os salários na região agro estão altos, porque falta mão de obra, falta gente com vontade, não é só capacidade técnica, vontade, porque o agro é bruto, é pesado, acorda cedo, é puxado, mas os salários são bons. Agora, se o produtor rural, eu não sei quem ele é, eu não tenho dados dessa empresa, eu não sei para onde ele escoa, eu não sei qual o preço do produto dele, eu não sei quantos funcionários ele tem, como é que eu vou criar políticas públicas para essa empresa? Como é que eu vou criar desenvolvimento econômico para essa empresa? Como é que eu vou saber que a estrada A ou B precisa ser asfaltada porque ali passa um caminhão com 40 toneladas de banana ou de arroz? Então falta também muito das prefeituras, mas também dos produtores em se profissionalizar. Eu acho que nós não podemos perder o veio agro, assim como tem a banana, tem o Porque tudo é chá, importante, né? Cada um tem que tem o trabalhar palmito. pelo macro mesmo. Nós estamos vendo muitas pessoas de fora, e aí é uma maioria maciça de fora, investindo em cacau, em café, em outras O culturas. cacau está O crescendo. cacau está crescendo. Eu vejo um Eu movimento muito grande eu de atendo um cacau. empresário que ele veio de Goiás e comprou na Barra do Turvo uma quantidade grande de terra para cacau. Pra cacau? Cacau, Olha, porque no Nordeste maravilha. você produz cerca de, por árvore ali, cerca de 500 gramas mais ou menos, meio quilo, e no Vale você chega a produzir 2,5 kg. E você não tem o problema da vassoura de bruxa e outras doenças Sim. que lá tem e que aqui não tem. O pessoal que planta banana tá assombrado, né? Com tantas doenças. Aí vem o governo e fala que quer trazer banana do Equador. Tudo converge contra. Você acha que o cacau, no futuro, pode competir? Independente de seja médio prazo, longo prazo, você acha que pode competir com a banana diretamente? Pode e já é uma realidade. Só que olha o cuidado que nós devemos ter com os nossos empresários da parte rural.
Nós acabamos de perder há cerca de 30, 40 dias uma empresa que fabricava chocolates aqui para Santa Catarina. Aquela de Pariquera? Exato. Mas é um Ela chocolate recebeu, maravilhoso. ela recebeu incentivos, recebeu aporte para ir para lá, para produzir, para fabricar para lá. Então, também, se nós não tivermos políticas públicas, e por isso que eu falo que nós precisamos. Volta a cair na prefeitura. O empresário ele precisa entender que a burocracia ela é benéfica quando bem utilizada. Não quero saber o teu CNPJ para saber quantos funcionários você tem para te dar uma multa trabalhista para fazer você pagar mais imposto. Pelo contrário, é para visualizar que você existe. Eu sei que há uma demanda disso por parte das instâncias do governo, mas nós precisamos entender quem é você, empresário. O que você faz, como você produz, auxiliá-lo a produzir com valor agregado maior. Se você consegue fazer isso, aí talvez nós não passamos mais a escoar banana verde para fora, mas sim produtos derivados de banana. Para o café, a mesma coisa. Tem muitas empresas em Minas que exportam café para a Alemanha, o café é beneficiado para lá, volta para cá com valor agregado 5, 6 vezes maior. Nós pagamos, batemos palma e dizemos amém. Mas espera lá, o café é nosso, ele poderia estar retido aqui. Por que nós não beneficiamos, por que nós não industrializamos o processo? E por isso que eu acho que é uma fala que ela tem que ser repetitiva e ela tem que ser uma bandeira, não só para a nossa região, mas no país como um todo. A nossa commodity ou as nossas commodities, elas podem se tornar valor agregado, desde que haja industrialização. E isso tem que ser uma bandeira de prefeituras, de estado e do governo federal. E, infelizmente, falta uma articulação com isso. Se nós não vemos articulação aqui na região, entre as instituições, nas instâncias superiores nós vemos menos ainda. E isso é prejudicial para mim como empresário, para você como empresário, para o doutor Cristiano, mas para o agro isso afeta e afeta muito. Para a pessoa comprar um maquinário, para ela começar a industrializar, para ela escoar, aumenta o produto agregado em 5, 6, 8 vezes mais. Então, enquanto nós pensarmos em exportar banana verde, commodity, com baixo valor agregado, nós estamos dando um tiro no pé. E esse tiro no pé, uma hora tem que ser cessado. Perfeitamente. Saideira, doutor? Não, eu acho que tá. Eu tenho uma saideira aqui, Então vai. muito importante, porque o Marcos, além de membro diretor da CIAR, ele frequenta o núcleo imobiliário, no qual foi um dos núcleos que deu muito certo dentro da CIAR, mas nós temos um problema gravíssimo na cidade. E eu queria entender um pouquinho do que rola a conversa ali dentro, qual que é o diagnóstico de vocês, porque estamos vendo ali uma debandada de empreendedores e empresários fechando portas ou simplesmente não colocando o sonho para frente porque o aluguel está extremamente caro. Né? Perfeito. Extremamente caro, a gente vê muita porta fechada e alguns que falam, não, vou parar por aqui meu sonho porque não tem condição de pagar 15, 20 mil reais no aluguel. Qual que é? O que rola de papo entre os corretores? Existe alguma solução, Marcos? A melhor solução que existe, e infelizmente os corretores ficam até certa página com as mãos atadas, porque há uma falta de visão dos proprietários em tentar diminuir o preço dos aluguéis aqui. Então, o metro quadrado em registro está mais caro do que regiões de Curitiba. Eu morei boa parte da minha vida lá no bairro chamado Batel, que é um bairro de classe média alta. Por incrível que Em pareça. Campinas. Depende do bairro, porque Campinas é mais barato. Só que o que acontece? Por muitas vezes, o proprietário de imóvel da região central de registro, aquilo ali é uma renda complementar para ele. Ele já mexe com banana, com café, com palmito, ou qualquer outra cultura, aquilo ali é parte de um dos imóveis que ele tem. Para ele, às vezes não faz a diferença, mas para eu, por exemplo, eu pago aluguel, né? O meu imóvel, aquele é alocado. Para nós que estamos ali na linha de frente, é uma diferença grande. Então, o núcleo imobiliário, além dele ter excelência de práticas dentre os corretores e as empresas que participam do núcleo, e são 20 e poucas empresas dentro de mais de 200 corretores só de registro,
ou seja, ainda é muito pouco, ele tenta trazer essa realidade para o proprietário de imóvel que o aluguel no estado que ele está atualmente, nos valores que estão sendo praticados, está inviável. Há aluguéis aqui na cidade que custam 25 mil reais. Como é que eu vou falar para o empresário? Olha só, você já vai marchar no ano com 300 mil de aluguel. Fora luz, água, internet, salário, 13º e férias. E IPTU, IPTU. que aqui é um absurdo. Então, falta, eu acho que o núcleo imobiliário, mas também junto à prefeitura e os interessados, sentar para um diálogo para falar assim, não é que nós não queremos que você tenha lucro com o teu imóvel, você pode, mas você precisa entender que nós estamos cada vez mais olhando placas de alugas no centro da cidade. E se continuar assim, daqui a pouco vai parecer filme de Velho Oeste, que tá passando aquela bola de feno e tá desértico. E não é, eu acho que não é nem vontade desses proprietários, não é vontade de nós ali enquanto núcleo imobiliário, nem dos corretores, tampouco da associação comercial e da prefeitura. Então acho que falta nós unidos juntarmos, né, em 3 ou 4 mãos ali, prefeitura, associação comercial, empresários e proprietários para conversar, para dialogar, para buscar um imóvel com um custo menor de locação e para trazer mais empresas para cá. Há empresas que conheço interessadas em investir em registro, não querem comprar um terreno porque o aporte é muito alto, mas querem às vezes trazer a empresa para cá, para a região, porque é uma região boa, é a capital do Vale. Mas o custo do aluguel é uma coisa que impacta bastante. E você está querendo me dizer, então, que não é o corretor que chega ali e fala, ó, o metro quadrado desse imóvel custa tanto, então você acha que você pode tirar aí uns 15, 20 pau. Não é o corretor que... Eu atendo 2 empresas da parte imobiliária na cidade. Uma delas é cliente nosso. Pode falar o nome. Pode falar que é o Eu Coelho. atendo o grupo Coelho Oliveira e eu vejo ali no dia a dia, não é uma pressão do corretor imobiliário. Pelo contrário, por vezes a equipe Ele ali até da tenta. Coelho, olha, por esse preço não tem como argumentar. E a pessoa, o proprietário, bate no pé, insiste, e aquele imóvel fica parado 1, 2, 3 anos. E eu sou uma pessoa que saiu a pé no centro para contar quantos imóveis estão para locação. Eu sei disso. E conta pra nós aí, como é que tá a Da conta última atual? vez eu vi 64 imóveis. 74. 64. É muita coisa. Brincadeira, né? É muita coisa. Muita coisa. Bom, mas fica o recado aí. Então, os proprietários seriam aí Proprietários, o maior foco da conversa, então. esses proprietários, como nós não temos dados também no agro, nós não temos dados de quem são eles do agro, mas a maioria são empresários que estão no agro. Então, ganha um pouquinho menos, mas é melhor ter um pouco de algo do que ter 100% de Fomenta. nada. Gente, Fomenta. fomenta a sua região, fomenta a sua cidade, acorda pra vida. Não é só você que tem que lucrar. Ajude a cidade, pô. Perfeito. Tá aí. Belo bate-papo com o Marcos Antônio da Silva Júnior, que aliás eu não conhecia, conheci hoje. Gostei muito do papo, aprendi muito, que é importante. Foi muito bom, meu. Muito Algumas legal. coisas me assustaram. O número de economistas aqui é uma coisa ridícula. A grande verdade é essa. É verdade. Tem 200 corretores de imóvel e tem 4. Eu gosto do doutor. O Pô, doutor que fala na lata mesmo, não faz massagem. Mas é verdade, concorda comigo? É um negócio que não tem sentido. Concordo, Depois, o que ele falou que as prefeituras também não prestigiam, não tem economista nem nada, não tem planejamento, depois se queixam. Eu acho que eles nem sabem o que é isso. Eu Tem tenho uma alguns sensação. casos, assim, né? Rapidamente falando, tem alguns casos que a gente chega para conversar nas prefeituras, é a impressão que dá que eles estão olhando para um alienígena. Então eu já estou um pouco acostumado com O isso. pessoal que estava na década de 50, a verdade é essa. Infelizmente. Não é problema, infelizmente. Marcão, como diz o doutor Cristiano da Tal 99 FM, os microfones estão franqueados para suas considerações finais. Para você falar, de repente ficou faltando alguma coisa. Pensa que você quer complementar aí, fique à vontade e discorra aí sua finalização. Eu gostaria de agradecer o convite, fico lisonjeado, eu gosto muito, né? Assisti já todos os episódios, então agora vai ser o 52º. Segundo, aí tá vendo? Sabe mais que eu. É isso aí. Os outros 51, o último foi com o seu Cone Rico, né? Isso, perfeitamente. Assisti todos, gosto muito, agradeço pelo convite.
Queria agradecer também todas as pessoas, principalmente os colegas de diretoria da CIAR. Eu sou muito feliz aqui no Vale do Ribeira, eu estou muito realizado pessoalmente e profissionalmente. Uma pessoa que era incrédula com o Vale foi picada pelo mosquitinho do Vale, A famosa e frase, bebeu água, bebeu a não água, tem mais volta. não tem mais volta. Mas em especial, assim, agradecer a todos os amigos aqui de Registro da região, em especial a Ciar, a Valda, seu Bianco, Bortoni, você, Obrigado, irmão. Carol, Noemi. Se eu colocar a lista aqui, vai até amanhã. E um agradecimento especial para duas pessoas que estão em casa, meu pai e minha mãe. Se hoje eu estou aqui dando entrevista para vocês, é que lá no começo as pessoas acreditaram na minha educação, acreditaram que a educação transforma e transforma mesmo. Então, um beijo, meu pai para minha mãe. Amo eles de paixão. E eles são o porquê de eu estar aqui hoje, começou com eles. Perfeitamente, é isso aí. Finalizou com Chave de ouro. estilo, chave de ouro. Doutor, muito obrigado aí. Mais um Mais um grande episódio Esse aí. aqui ficou bem diferente. E eu vou falar pra você que ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, porque a gente abordou coisas aí que a gente nunca tinha oportunidade de abordar. Importante estatístico, economista abordar. entende disso. A verdade é o seguinte, tem números, que é importante. quando Números você não precisarem, pode quando- contestar. Sim. Quando quiserem conversar sobre números do Vale, eu só dei 5% do que acontece aqui, fico à disposição. Porque você rendia um papo aí para umas 5, 6 horas, isso né? tem Mas abordamos aí um pouquinho, acho que de cada coisa aí, que foi legal demais, né? Ildão, obrigado aí por toda a parte técnica. O Hildo não mostrou o técnica. rosto ainda. Então, é verdade. Aí, pronto. tá É que sempre ele na tá parceria famosinho, tá conosco. aparecendo aí em várias entrevistas, né? Tô descansando demais. Tá certo. Gente, lembrar que o Vale em Pauta é um apoio da Rádio 99 FM, assim como da Agência Ilustrativa. E semana que vem já tem gente, na verdade já tem gente escalada aí para muitos meses para frente, viu, doutor? A agenda tá bombando, né? E eu espero vocês até semana que vem. Um forte abraço.